queridos irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos a esse nosso momento de reflexão e prece, elevando o nosso pensamento, nossos sentimentos, para que a espiritualidade se aproxime mais e lance sobre nossos espíritos a luz, a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, a paz que tanto queremos. Que nesses momentos, de coração limpo, pensamentos elevados, possamos realmente entender a mensagem do Mestre, as reflexões de Emmanuel e aprender e trazer para a nossa vida esse aprendizado que muito nos auxilia para a evolução dos nossos espíritos. O texto hoje de Emmanuel, Psicografia de Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem o nome de Alegria Cristã e é embasado em João capítulo 16, versículo 20. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E rapidamente, dando o contexto deste momento, é o momento da ceia de Jesus, quando ele começa a passar as instruções finais, quando ele começa a alertar o que virá pela frente e que os discípulos, os apóstolos não conseguem entender direito. Então Jesus pacientemente vai lhe contando das alegrias verdadeiras, que são as alegrias do reino de Deus. Emmanuel começa dizendo: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento, estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo no presente estado evolutivo é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalho e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com o valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência,
mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Então, Emmanuel vai nos relatando a importância de entendermos a razão do sofrimento e da dor. Sofrimento e dor só terão realmente esse valor educacional se forem aceitos com resignação e com a certeza de que não chega a nenhum de nós o sofrimento, a dificuldade, seja ela qual for, material ou espiritual, se não houver necessidade do nosso espírito. A bondade, a misericórdia de Deus e o amor do Mestre por todos nós é grande demais para permitir um sofrimento desnecessário. O grande problema de nós, os espíritos ainda infantis, é esse. Queremos a alegria, queremos a diversão, o prazer a qualquer preço, sem medidas. Aí reside o perigo das lágrimas futuras. Quantas vezes, equivocados em nossas escolhas, achamos que a felicidade chegou e ela, em seguida, bate retirada. Deus não se vingou, Deus nos castigou, não. Os alertas estão a toda volta. Precisamos prestar atenção. E os discípulos, mergulhados em tristeza, sem entender direito o que estava acontecendo, mais tarde, depois que Jesus cumpriu a sua missão na matéria, nesse mundo, e retornou para mostrar a eles que algo muito maior, muito mais luminoso, conforme ele prometera, estava aguardando por cada um deles, por cada um de nós. Então, queridos irmãos, quando nós pensamos que as coisas estão difíceis, nos resta o recurso da prece. E quando nós pensamos, a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é a promessa. O que é vencer na vida? O que é ser feliz? Muitos pensam, a maioria acha que vencer no mundo é ter fama, poder, posição, muito dinheiro e bens. Há os que conseguem isso de uma forma digna, muito poucos, mas com seu trabalho persistente, perseverante, se tornam vencedores e se tornam exemplos, contanto que não se deixem atingir pelas perigosas tendências, tentações, chamados do mundo material e esqueçam dos seus compromissos assumidos antes de reencarnar, o planejamento feito e aquela situação toda que ele está vivenciando é uma maneira de trazer ao mundo exemplo de que trabalho, perseverança, honestidade podem ter bons resultados, sim. Mas se deixar levar pela ganância, esquecer a solidariedade e que a verdadeira função da riqueza é crescer pensando em auxiliar aqueles que ainda não conseguiram chegar lá. Não é sustentar vagabundos, como às vezes algumas pessoas pensam. É auxiliar pessoas a se reerguer. E vem logo aquele pensamento, alguma coisa fez para estar passando por isso. Não podemos pensar isso. Lembremos que com a mesma medida que julgarmos os outros, seremos julgados. Mas o que importa é pensar que as dores e os sofrimentos são como um caminho ladrilhado
para que possamos chegar à alegria real, que é a alegria das conquistas das virtudes, a conquista do pensamento bom, da palavra boa, das ações que dignificam a nossa vida aqui na Terra. É pensando nisso que Jesus deixou seus queridos, amados discípulos no sofrimento, porque eles não poderiam se afastar do caminho difícil que foi o início da divulgação, da chegada da Boa Nova, por incrível que pareça, com muitos sofrimentos no início. Pensemos nisso, queridos irmãos, e entreguemos a Deus com confiança e com fé os nossos sofrimentos e dificuldades, sabendo que estamos trilhando o caminho que nos levará a uma felicidade, uma alegria, uma paz reais, verdadeiras e eternas, porque Jesus nos prometeu o reino dos céus. E nós temos que crer, nós devemos crer, porque sabemos que em nenhum momento Jesus mentiu. Tudo que ele disse e prometeu se concretizará hoje ou amanhã. Sejamos todos abençoados pela luz e paz do Mestre, que assim possa ser.